Quando você ouve a palavra pecado, o que vem à sua mente? Qual é a primeira memória que você tem? Parece algo ultrapassado, às vezes soa como uma lista de proibições, não é mesmo? Ou talvez como um peso que ninguém consiga carregar. Hoje nós vamos falar sobre o mínimo que todo cristão ou toda pessoa precisa entender sobre o pecado. E esse é um assunto sério. E porque só em Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade em relação ao pecado. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutinhos por dia pode transformar a sua realidade com Deus. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, tratam o pecado como uma coisa pequena ou até como uma opinião cultural. Mas a Bíblia deixa muito claro, o pecado não é apenas o que fazemos de errado, mas o pecado é uma condição a qual o ser humano se encontra. É um estado de separação de Deus. E além disso, é também uma lei, o apóstolo Paulo fala em Romanos. Então, é fundamental que a gente possa compreender o porquê nós necessitamos tanto, mas tanto, de Jesus para nos tirar dessa condição. Fique comigo até o fim e você vai ser esclarecido ou esclarecida sobre esse tema. Afinal de contas, o que significa pecado? Bom, no hebraico a palavra mais comum para pecado é ratá, que vem de uma raiz que significa errar o alvo, desviar-se do caminho. O entendimento é similar a um arqueiro que deveria acertar o centro do alvo, mas a sua flecha se perde no caminho e não alcança o objetivo. No grego, a palavra que é mais usada é hemartia, que significa também errar o alvo, falhar no propósito para qual necessitava êxito. Ou seja, tanto no hebraico, no Antigo Testamento, quanto no Novo, no grego, a ideia central é uma só. O ser humano não consegue viver plenamente o propósito para qual ele foi criado. Talvez, trazendo alguns exemplos práticos que eu gosto de associar, possa ficar mais claro. O GPS, por exemplo, ele calcula rotas para nós, mas ele pode nos levar a um outro destino quando ele não é bem orientado. Um celular que tem muitas funções, né? Hoje o celular é uma ferramenta poderosa de alta tecnologia ao nosso alcance, mas por mais incrementado, por mais poderoso, vamos dizer assim, ou por mais funcionalidades que um celular tenha, se a bateria acabar, ele vai nos deixar em apuros e não vai servir para nada, não é mesmo? Da mesma maneira que errar o alvo, o pecado é como carregar um celular, precisar dele e ele te deixar na mão. É como um GPS que não recebeu as orientações corretas e te leva para um outro caminho que não era o que você gostaria de ir. O pecado nos rouba completamente daquilo para qual
nós fomos criados. Olha, de forma semelhante também acontece conosco. Isso mesmo, com você, comigo. Afastados de Deus, nós não conseguimos cumprir o nosso propósito, a razão para a qual nós fomos criados. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo afirma: todos pecaram e por causa disso estão afastados da glória de Deus. O pecado, ele é universal. Não há exceções. Ele trouxe um dano para a humanidade toda. Em Isaías, capítulo 59, diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e um Deus que é santo. E por causa do pecado, ele esconde o rosto de nós. O pecado traz separação espiritual de Deus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, completa dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus nós temos a redenção e nós temos o resgate. O pecado tem consequências sérias, mas Deus, o nosso Pai, oferece por meio de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Messias, aquilo que nem de nós e nem tampouco todos juntos podemos fazer, que é pagar o preço ou a conta que o pecado requer. Foi para isso que Jesus se deu em nosso lugar. Nós podemos ver as marcas do pecado em todos os lugares, em forma de violência, injustiça, egoísmo, famílias destruídas ou desestruturadas e mais. Se olharmos para dentro de nós, nós também vamos perceber muitos danos ou problemas: inveja, orgulho, ressentimentos diversos. Tudo isso aponta ou mostra que o pecado não é apenas algo externo, mas também interno. Mas as boas novas que Jesus trouxe é que Deus não nos deixou presos ou escravizados nessa condição. Em Cristo Jesus, o pecado não tem mais a palavra final. A palavra final é dele. Quando reconhecemos as nossas falhas e nos rendemos verdadeiramente a Jesus, recebemos o perdão dos pecados e a oportunidade de uma nova vida. Então, o mínimo que você precisa saber sobre o pecado hoje é: o pecado é errar o alvo de Deus. O pecado nos separa do Pai. Todos pecaram. O fim do pecado é a morte espiritual. Mas Jesus nos deu um presente. Não tente lutar sozinho contra o pecado. O segredo não está na força humana, mas na graça de Cristo para mim e para você. Eu quero te convidar a orar. Pai, muito obrigado pelo seu esforço e, mais do que esforço, sacrifício para nos devolver para a tua perfeita vontade. O pecado nos roubou de tudo aquilo que o Senhor idealizou de melhor e de perfeito para nós. Mas, mesmo tendo lhe custado o seu Filho perfeito, Jesus Cristo, o Senhor deu ele em sacrifício para que todo aquele que deseja crer e entende que precisa, volte para ti por meio de Jesus e do sacrifício. Está escrito que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida verdadeira. Ninguém volta para o Pai, ninguém vem ao Pai se não for por meio dele.
traz a nós a consciência de que a nossa natureza foi mudada por causa do pecado, mas o Senhor Jesus nos deu um presente, a salvação pelo seu nome e pelo seu sangue. Muito obrigado por mais esse dia. Nós te agradecemos e nos abrimos para tão precioso presente que o Senhor nos deu. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve mais um dia aqui no Colo do Pai. Comenta aqui, por favor, o que você achou dessa mensagem de hoje. Comenta aqui se você chegou até aqui e entendeu que o que Jesus fez por nós foi o maior de todos os presentes. Escreve aqui, obrigado, Senhor Jesus. Se você quiser, visita o nosso site colodopai.org e também acesse as nossas redes sociais. Nos vemos mais uma vez aqui amanhã. Shalom!